Por que você crê naquilo que você crê? E aí galera, eu tô aqui na Biola University, uma das melhores faculdades do mundo de teologia e principalmente de apologética. Se você não sabe o que é apologética é a parte do estudo que procura defender a fé com argumentos racionais, lógicos, científicos. Então nós tivemos um tempo aqui de conhecer a faculdade, tivemos a oportunidade de conversar com o chefe do departamento de ciência e religião, que é um PhD em física e um PhD em teologia super renomado. Mas o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu queria te perguntar o porquê você crê naquilo que você crê. 1 Pedro 3,15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Essa palavra razão, empregada aqui por Pedro, na verdade é logos, é a mesma palavra lá de João 1, que com certeza você conhece, onde fala que Jesus no início era a palavra e a palavra estava com Deus, ou no início era o verbo. Essa palavra palavra, verbo, na verdade é logos. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é: esteja preparado para explicar a esperança em Cristo que é em vocês. Esteja preparado para explicar o porquê você crê em Jesus. Esteja preparado para explicar o porquê você precisa de Jesus. E o problema hoje, no nosso contexto, na nossa geração, é que muitas pessoas, quando são perguntadas o porquê elas precisam de Jesus ou porquê elas creem em Jesus, elas sempre vão para um lado de sentimentalismo. Ou seja, elas falam: não, eu creio em Jesus porque um dia eu senti a presença dele. Eu creio em Jesus porque um dia eu senti um amor que me transformou. Ou eu creio em Jesus porque eu nasci num lar cristão e eu apenas aprendi. Ou seja, as pessoas não estão respondendo de fato o porquê, a ponto de que se chegar uma pessoa ou um ateu que não conhece Jesus e ele ouvir você falando isso, talvez ele pense: tá, eu nunca senti essa presença, eu nunca senti esse amor, então por que eu também devo crer nesse Jesus que você crê? Portanto, a gente precisa sim estar preparado para responder essa pergunta. Meu intuito nesse vídeo não é responder, porque isso é uma resposta pessoal, só queria te incentivar a estar preparado para isso. Uma das coisas mais interessantes do Evangelho é que o Evangelho ele é sempre pregado dentro de um contexto e dentro de uma cultura. E o contexto e a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura que não se satisfaz somente com o que como resposta, é uma cultura que para tudo quer saber o porquê. Um exemplo da contextualidade do Evangelho, da pregação do Evangelho, é Pedro lá em Atos 2, quando ele prega no dia de Pentecoste, ele prega o Evangelho para um público judeu e para isso ele usa elementos do Antigo Testamento, ele usa profecias na qual apresentam Cristo, ou seja, ele utiliza argumentos diante da sabedoria do público na qual ele estava pregando, ele apresenta a ideia dele, ele apresenta o Evangelho diante daquele contexto, ele fundamenta a pregação dele diante daquele contexto. Mesma coisa acontece lá em Atos 17, quando Paulo ele prega para os gregos em Atenas, ele usa a ideia do Deus desconhecido na qual ele viu uma estátua, ele usa situações de pensadores daquele tempo para fundamentar a pregação do Evangelho dele. Ele não mais se utiliza de argumentos do Antigo Testamento ou profecias como Pedro utilizou na pregação em Atos 2, ele utiliza argumentos ali dos atenienses, filosóficos. De Atos 24 a 26 você também vê Paulo pregando aos romanos, ele utiliza de argumentos legais, de argumentos de defesa legal, ou seja, Paulo ele sabia como funcionava o legalismo romano, ele sabia como funcionava a lei. A pregação de Paulo estava totalmente de acordo com o que as pessoas mencionariam em um argumento de defesa diante de algum crime ou diante de uma corte. Ou seja, essas pessoas sempre aplicaram o Evangelho diante do contexto. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje nós estamos em um contexto, nós vivemos em um mundo que para verificar qualquer informação a pessoa vai jogar no Google. Nós vivemos em um contexto onde evolucionismo, onde as ciências são tidas como verdade absoluta e as pessoas elas simplesmente vão querer saber por que nós cremos em Jesus. É por isso que nós precisamos estar preparados para responder a razão disso. É por isso que eu queria te incentivar a responder essa pergunta do porquê você crê em Jesus, do porquê você precisa de Jesus, não baseado em sentimentos ou experiências transcendentes, mas sim em algo concreto, sim de fato respondendo o porquê com sabedoria. A continuação daquele versículo que eu mencionei antes, 1 Pedro 3,16 fala o seguinte: contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Ou seja, prepare as suas respostas para isso, mas evite debates tolos, evite provar os seus argumentos, faça isso com mansidão. Certa vez eu pude dar carona para um grande preletor aí no Brasil, um grande apologeta, eu diria, chamado Davi Lago, e nessa carona que eu estava dando para ele, porque ele ia pregar na minha igreja em uma conferência, eu perguntei para ele: cara, o que você pode me ensinar de apologética? E o conselho que ele me deu foi: a melhor apologética é o amor. O amor é a melhor apologética de todos. Ou seja, eu não estou falando para que você tente convencer as pessoas com argumentos e seja somente isso. A maior apologética continua sendo o amor. Tanto é que Pedro fala para a gente fazer isso com mansidão. Porém, nós também precisamos estar preparados. É isso que eu queria te incentivar. Tenha uma fé inteligente, tenha razões para crer. Valeu!